coloração é uma coisa que é usada para mediar interações que podem ser dentro da própria espécie, então indivíduos da mesma espécie ou indivíduos de espécies diferentes. Vou te dar um exemplo. Passarinhos coloridos usam a cor para atrair a fêmea. Tá. Certo? Certo. Isso é uma interação dentro da própria espécie. Certo. Ao mesmo tempo que borboletas que se confundem com o fundo, que são camufladas, usam a cor para se esconder de predadores. O camaleão usa a cor para se esconder do fundo. Mais ou menos. Em alguns momentos. Sim, mas não, mas sim. E por isso que em alguns momentos sim, momentos não, que não é necessariamente só camuflagem. Exatamente. Por isso que depende. Por isso que depende. Ai, biologia. Por isso que biologia é uma praga. Porque tem hora que é para uma comunicação dentro da própria espécie, para indivíduos da mesma espécie do camaleãozinho. Então o que os trabalhos têm mostrado é que o fato do camaleão ser esverdeado é um ato de camuflagem, mas porém, contudo, o ato do camaleão mudar de cor parece ter um efeito muito mais ligado à comunicação com outros indivíduos da mesma espécie do que a se misturar com o fundo. Entendeu? Tá. Então não é a mudança de cor do camaleão que faz ele ser camuflado. É ele ser esverdeado que faz ele ser camuflado. Tá. Agora, Ok. ele mudar de cor tem a ver com comunicação. Então um é para se defender de predadores e o outro é para se comunicar. E aí, se eu me lembro, quando a gente foi falar no outro vídeo sobre camuflagem em animais, alguém Chamado Carlos Ruas. fez uma pergunta. E em planta? Eu falei? Falou. Ok. Você acredita, né? Que Então você eu falou? falei, acredito. Não, você fez essa pergunta. Quer dizer, eu acho que foi o Ruas. Foi Ruas, foi o Não, eu Ruas. acredito em tudo que as pessoas me falam, Foi- porque eu não lembro de nada. Não, foi você. Você Tá. perguntou. E camuflagem em plantas? Aí que a gente Camila coloca respondeu. o trecho aqui, na verdade, foi o Pirula que perguntou. Última perguntinha. Só vale pra bicho? Existe camuflagem vegetal? Sempre existe. E a gente tá dando essa certeza de memória criada. Aí eu achei que era abrir um outro leque, e aí ia ficar muito longo aquele vídeo. Eu achei que era melhor a gente falar de camuflagem em plantas em outro episódio. Ok. E você sugeriu esse tema, inclusive, falando: olha, vamos deixar isso para um outro papo. E esse dia chegou. E é legal, porque, assim, realmente, quando a gente pensa em camuflagem, eu só vem bicho na minha cabeça. Uhum. Se eu pensar numa planta camuflada, não veio nada. Mas é porque eu tenho uma explicação do porquê não vem à cabeça. Porque o mundo é verde. Planta é camuflada em planta. Planta se camufla de planta. Planta. Cara, a festa fantasia não tem graça nenhuma das Nas coisas. plantas é porque todo mundo parece planta. Você vê fantasiada de quê? De planta. Ah, eu também. Ah, tá. É, porque todo mundo é verde. É que a gente E é trata... importante ser verde, né? Sim, é importante ser verde por causa da fotossíntese. Então é tudo verde. É tudo verde. E aí, a questão é... Olha a frase que eu vou falar. Como o mundo é verde, a gente tem uma tendência mental. Nós, seres humanos, temos uma tendência mental a tratar a planta como paisagem. E não planta como um organismo que também é predado e que também interage com os outros organismos. Então, quando a gente fala que a borboleta, que o camaleão é verde para se confundir com o fundo é planta, que é um ser vivo, não é uma pedra. Entendi. Então a gente mentalmente trata a planta como paisagem, mas planta não é paisagem. Planta é um organismo que está lá e por ser abundante vira paisagem, né? Então, quando a gente não pensa em camuflagem e planta, é porque a gente nem está tratando planta como um organismo. A gente está esquecendo que planta é predado, que tem organismos que comem plantas, que tem fungos que comem plantas, tem besouros que comem plantas, e que as plantas não querem ser comidas. E que Elas se não estão se fosse defendendo por disso. elas, nós não estaremos aqui elas para poder termos energia Exato. para sobrevivermos dia após Exatamente. Mas a planta quer evitar ser comida. A planta sempre quer evitar ser comida. Quer dizer, acho que, na verdade, todo organismo não quer ser predado. Exatamente. E aí, não sei se vocês lembram, mas quando a gente falou da outra vez sobre camuflagem, existem algumas estratégias e, dentre essas estratégias, a gente separa em dois grupos, principalmente. Dois grandes grupos. Aquelas que são para que o organismo não seja detectado. Então, ele está lá à vista do predador, mas o predador não consegue enxergar esse outro organismo.
Seria o caso da camuflagem química, que a gente já conversou em outros vídeos? Sim. No caso das formigas, sim. Ou a camuflagem por semelhança com o ambiente. Então, uma coloração que o bichinho é muito parecido com a coloração do ambiente é um tipo de camuflagem que a gente chama de... Está dentro do grupo de Crypse, né? Ele é críptico. E aí a gente fala que é quando tem uma combinação com o plano de fundo. Tá. Porque daí o bicho não vai ser detectado, por exemplo. Ele tá ali bem na cara do predador, mas ele não é detectado. E aí tem um outro tipo, que é quando essa presa, esse organismo, ele não é reconhecido como algo interessante para ser comido. Que daí é o caso lá das lagartinhas que parecem cocô de passarinho. Então, o predador, ele tá vendo. É bem chamativo, inclusive. Ele está detectando aquilo, mas ele não está reconhecendo aquilo como uma presa. Mas isso existe nas plantas também. Não, então. Calma! A gente está organizando em dois grupos. Tá, eu tô atropelando as A coisas. primeira coisa que a Camila tá fazendo é falar, ó, tem um grupo que se esconde e tem um grupo que parece outra coisa que não é comida. Os dois são camuflagem. Se esconde, ele aparece, mas não é interessante pro predador. Isso, os dois são classificados como camuflagem. Camuflagem de cocô, né? É a camuflagem ele de cocô. Olha, aparece. Eu tô aqui, mas eu sou um cocô, não vou ser comido porque ninguém come cocô. Então você tem esses dois grupos. Tá, em animais que a gente tinha falado lá no nosso vídeo de camuflagem.